lesões de aspecto mais agressivo, ela se ajuda muito para o estadiamento de uma forma geral, para você avaliar logo o tórax e abdômen total e ver seus sítios de disseminação secundária. E, por fim, a ressonância é o padrão ouro para avaliação de lesões anexiais. Ela tem uma resolução tecidual muito melhor do que os outros métodos e consegue restringir melhor o diagnóstico diferencial. Falando um pouquinho sobre os tumores ovarianos, em particular nessas massas anexiais, só lembrando que cerca de 60% dos tumores ovarianos são de origem epitelial, em particular seroso e mucinoso. Cerca de 20% são tumores de células germinativas, e graças a Deus, em sua grande maioria, são teratomas, e são geralmente teratomas benignos. E a minoria desses tumores serão tumores de cordão sexual, como lesão da célula granulosa, fibroma, fibrotecoma, ou lesões metastáticas. Se eu fosse falar um por um aqui, eu acho que ia ficar muito extenso, então eu meio que deixei o seminário para ajudar vocês a diferenciar lesões benignas de malignas das massas anexiais, acho que fica mais restrito. Então, inicialmente, quando a gente deve considerar uma origem benigna de lesões anexiais, de massas anexiais? Então, uma das observações seria observar conteúdo cístico simples homogêneo. Então, que pode variar desde folículos, lesões epiteliais de baixo grau, em particular, neoplasia serosa de baixo grau, cistadenoma seroso, hidrossalpinge, cisto de inclusão peritoneal, dentre outros. Quando a gente tem um componente adiposo, como eu falei, das lesões germinativas, a grande maioria é teratoma e a maioria são teratomas benignos. Então, se você achar um componente adiposo na lesão, ajuda a restringir mais para esse diagnóstico, ou a procura por conteúdo hemático, principalmente se for homogêneo. Então, entraria aí no diagnóstico endometrioma e cisto hemorrágico. Então, aqui alguns exemplos de lesões de aspecto benigno anexial. Aqui uma estrutura cística tubuliforme, serpigiforme, com finas septações periféricas que respeita a anatomia tubária e com hipersinal T2, o que indica conteúdo líquido. Aqui foi um caso que eu peguei ainda essa semana, uma paciente esterectomizada com uma lesão cística anexial, paciente em torno de 50 anos, uma lesão cística simples numa paciente mais jovem, você pode pensar num folículo simples, com dimensões um pouco mais exuberantes, mas você poderia fazer um rastreio, mas você também tem que levar em consideração a neoplasia epitelial, em particular o subtipo seroso, que ele pode mimetizar cisto simples. E aqui acima, uma hidrossalpinge bem pequenininha com machado adicional. Outra lesão que tem um padrão de imagem que a gente tenta fazer ficar típico, né, por imagem, mas às vezes a gente confunde a neoplasia serosa com a mucinosa, seria você ver essa lesão aqui, bem exuberante, nos cortes sagitais de tomografia, sem contraste. Essas lesões, após a infusão de contraste, não teve real significativo, e você vê vários padrões, vários tons de cinza na lesão, que, como achado de imagem, a gente fala que é um padrão em mosaico. Então, quando você vê lesões grandes com esse padrão de mosaico, lembrar do cistadenoma mucinoso. Aqui outro exemplo, como eu falei, uma das coisas que a gente tem que procurar seria gordura na lesão, e aqui é meio que uma pegadinha, nem tudo que é preto na tomografia é gás, às vezes o preto pode ser de componente adiposo, então aqui é uma volumosa formação, expansiva intraperitoneal de origem ovariana, e esse componente daqui que a gente está vendo, quando eu coloco uma janela de pulmão, que seria uma janela muito boa para a gente avaliar o que é gás e o que é gordura, a gente vê que esse componente é puramente gorduroso. Aqui é um conteúdo de gás para vocês compararem. Então, aqui era um volumoso teratoma na cavidade abdominal. Para se familiarizar também um pouquinho com o aspecto de ressonância do teratoma, aqui são sequências ponderadas em T1, T1 sem saturação de gordura superiormente, T1 com saturação de gordura inferiormente, e o que eu tento explicar para meus residentes é que são poucas lesões anexiais que têm hipersinal no T1. Então, hipersinal no T1, a gente tem que restringir o diagnóstico para componente hemático ou componente gorduroso. E como diferenciar um do outro? Usando a saturação de gordura. Então, eu vejo aqui uma lesão anexial esquerda, com hipersinal T1, que na saturação de gordura, ela perdeu totalmente o sinal, então esse aqui era um teratoma benigno. No outro lado, a gente vê lesões com hipersinal T1 homogênea, que quando satura a gordura, elas continuam brancas, parece até que tem contraste, mas não tem contraste, então aqui são endometriomas.
Outra lesão de aspecto benigno, mas que muitas vezes pode confundir com neoplasia epitelial, é o cisto de inclusão peritoneal. O cisto de inclusão peritoneal nada mais é do que uma ascite loculada, só que a loculação e as septações da ascite muitas vezes podem imitar lesão focal. Então, a dica para a gente pensar em cisto de inclusão peritoneal, aqui eu achado ultrassonográfico, é que você vê que o ovário, que é essa estrutura daqui, ele fica meio que enclausulado pela ascite que se circunda. Aqui, um exemplo de ressonância, cortes ponderados em T2, a gente vê essa ascite com septações, mas que parte dela você não consegue ver parede, o que configura que realmente é ascite e não uma lesão focal, e que engloba o ovário. Então, aqui é um cisto de inclusão peritoneal. Como achado adicional de suspeição de lesões mais para a origem benigna, eu coloquei o fibroma barra fibrotecoma porque ele tem um padrão de ressonância muito típico. Então, são poucas lesões anexiais que têm hipossinal no T2. Hipossinal seria isso aqui, não é um hipossinal igual ao do músculo, mas é um hipossinal T2, e a gente tem que levar sempre em consideração fibroma, fibrotecoma e outros diagnósticos menos prováveis, como tumor de Brenner ou cistadenofibromas, que tem um padrão de imagem diferente desse. Então, você vê um aspecto totalmente homogêneo aqui da lesão com o hipossinal T2, pensar nesses dois, que usualmente são lesões benignas. E quando eu devo considerar lesões anexiais como origem maligna, né, ou borderline ou maligna? Então, lesões com componente sólido cístico, lesões com projeções papilares, septações espessas ou irregulares, a gente considera um cutoff de espessura de 3 milímetros, ou quando tem algum achado adicional, como disseminação peritoneal, disseminação linfonodal secundária, dentre outros. Aqui, eu mostrei inicialmente para vocês aquele caso da neoplasia cística serosa, de aspecto uniloculado, parecia um cisto folicular, então aquele dali seria um aspecto mais benigno, mas quando você vê septações irregulares, com realce ao meio de contraste, a gente tem que levar em consideração que é uma degeneração maligna da neoplasia serosa. Lembrando só também que a neoplasia serosa das lesões epiteliais é a que mais costuma ser bilateral. Você vê lesões bilaterais com septações irregulares, pensar mais na serosa. E aqui, outro exemplo seria uma neoplasia mucinosa, esse com áreas de realce anômala após a infusão do contraste, um cisto adenocarcinoma mucinoso. Outra lesão epitelial que tem um aspecto muito típico de imagem, que eu quis separar aqui para a aula, é a neoplasia epitelial serosa papilífera. Ela acaba gerando, ela pode gerar um conteúdo cálcico bem exuberante, que inclusive vai invadir as metástases. Então, aqui você está vendo sinais de invasão pulmonar, né, do parênquima pulmonar, por calcificações grosseiras. Isso aqui não é contraste, isso aqui é calcificação grosseira. E aqui é uma disseminação peritoneal ampla por componente cálcico grosseiro com ascite associada. Então, a gente vê a invasão da superfície hepática, ligamento hepatodoadenal e dentre outros. O aspecto de ressonância da neoplasia cística serosa papilífera também é muito típico. Você vê meio que aqui é o ovário no centro da lesão, aqui são cortes sagitais em T2, você vê o ovário no centro da lesão, existe feito uma moldura ao redor do ovário com vários pontinhos pretinhos, que são as projeções papilares. Então, isso aqui é bem típico da neoplasia cística serosa, mas essas projeções papilares também podem se dar num cisto simples, com uma projeção papilar aqui no finalzinho dele. A característica que a gente gosta de falar de projeção papilar é como se fosse o cabelinho do Cascão, né, da Turma da Mônica, ele fica bem parecido com esse cabelinho do Cascão. Eu falei que os teratomas geralmente são benignos, né, mas infelizmente existe um percentual que pode degenerar para a malignidade e muitas vezes por imagem a gente não consegue pegar esses teratomas que degeneram. A gente tem que levar os graus de suspeição pelo tamanho, por exemplo, maior que 10 centímetros, pela faixa etária da paciente que está com um teratoma, mas por imagem, às vezes a gente consegue definir que é uma neoplasia mais agressiva. E qual é o padrão? Você ver algum componente sólido que ultrapassa os limites da cápsula do teratoma. Então, aqui é um teratoma por quê? Porque tem uma lesão branquinha no T1, no centro dela, que na saturação de gordura saiu o sinal, mas ele tem um componente sólido que ultrapassa a cápsula na parede lateral direita, era um carcinoma escamoso, uma degeneração de teratoma. Outro tumor com uma característica de imagem bem relevante seria um tumor da célula granulosa, é um tumor bem raro do cordão sexual.
Ele não costuma ter projeções papilares, mas ele costuma ter esse aspecto cístico multiseptado, só que ele é produtor de estrogênio, então ele pode causar espessamento endometrial. E nesse espessamento endometrial, aqui a gente está vendo corte sagital T2, a lesão aqui, o útero aqui, e aqui o endométrio espessado e heterogêneo. Esse espessamento endometrial pode, inclusive, estar associado a câncer de endométrio. Até 25% dos tumores da célula granulosa podem ter associação com câncer de endométrio. E, por fim, falar um pouquinho sobre as metástases e o Krukenberg. O padrão de imagem da metástase na tomografia são lesões sólido-císticas complexas anexiais que geralmente têm um volume bem exuberante no diagnóstico. Então, aqui você está vendo um aumento volumétrico dos anexos, com lesões que têm um componente minimamente cístico e um componente sólido. Vocês veem como a resolução tecidual da tomografia é muito inferior à ressonância, mas aqui era um paciente com câncer de estômago, com a disseminação peritoneal ampla, ascite, e com essas lesões de disseminação hematogênica. Aqui, cortes coronários da mesma paciente, mostrando lesão anexial enormes, decorrentes dessa disseminação hematogênica. Lembrando que as metástases, elas são muito mais comuns em câncer de cólon e estômago, a metástase de ovário, no caso, para depois a gente pensar em outros sítios, como pulmão, mama, ou mesmo de ovário contralateral. Então, primeiro, sempre pensar em cólon e estômago. E aqui foi um caso que eu peguei essa semana, aqui do Hospital Português, é um diagnóstico, na verdade, a paciente está fazendo o estadiamento de um câncer de reto alto, que é essa lesão daqui, semicircunferencial de reto alto. Infelizmente, no diagnóstico, ela já tem metástase ovariana bilateral, com lesões solidocísticas complexas. Fez a ressonância hoje, e eu já coloquei aqui para vocês o aspecto como fica por tomografia e por ressonância, como a resolução tecidual da ressonância é muito melhor, né, para essa avaliação, mas é isso que vocês têm que guardar para a metástase. Volumosas lesões com componente sólido cístico complexo. E é isso. Oi, Joana. Obrigado pela apresentação. Acho que foi bem oportuna conseguir resumir realmente esse universo todo aí de tumores tão heterogêneos. Eu vou seguir com as apresentações e eu acredito que fique um pouco mais linear para a gente organizar a conversa com os nossos debatedores, tá bom? A gente deixa as perguntas para o final, ok? Tá, joia. Então, na sequência, a gente vai seguir com a doutora Natália. Natália, se puder iniciar o teu compartilhamento de tela. O André está aí para te ajudar também, né? O André é craque em computação, viu, pessoal? Está aparecendo aí? Vai começar agora. Apareceu? Não. Ainda não. Vamos lá de novo. Apareceu? Acho que está carregando. Não ainda. Espera aí. Não. Agora, Natália, está indo bem. Perfeito. Seguimos. Ótimo. Queria agradecer a Thales pelo convite para estar aqui hoje, falando de um assunto que eu gosto tanto, que é a terapia hormonal da menopausa, e hoje especificamente no câncer de ovário. Então, não tem um conflito de interesse para essa apresentação. Os cânceres de ovário é uma neoplasia feminina, né? No Brasil, ela é considerada a 7ª neoplasia feminina mais comum, sendo a 2ª neoplasia ginecológica. No mundo, são estimados aproximadamente 300 mil casos de câncer de ovário a cada ano. No Brasil, esse número é em torno de 6.600 novos casos. E a gente sabe que o tratamento do câncer de ovário ele é cirúrgico, inclui a esterectomia, a salpingoferectomia bilateral, na maioria dos casos. E esse tratamento vai resultar na perda da função ovariana de forma abrupta, que vai levar níveis hormonais circulantes mais baixos do que na menopausa natural, e em caso de mulheres abaixo dos 45 anos, levando à menopausa precoce.
E a menopausa precoce tem como sintomas principais os sintomas vasomotores, os temidos fogachos, a perda de memória, o esquecimento, dores articulares, osteopenia, osteoporose, a secura vaginal, levando a dispareunia, disfunção sexual, insônia e irritabilidade como principais sintomas. Sendo que desses atualmente são considerados indicações de terapia hormonal, a osteopenia, a osteoporose, os sintomas urogenitais e os sintomas vasomotores. Então, são indicações atuais de terapia hormonal. Mas a gente tem aquelas pacientes com insuficiência ovariana prematura, né, que ocorre antes de 45 anos. E a gente sabe que a insuficiência prematura, quando ovariana ocorre de forma tão precoce, ela é relacionada com o aumento de doença cardiovascular, o aumento de doenças da memória, perda de memória, doença de Parkinson, acidente vascular cerebral e osteopenia e osteoporose, levando ao aumento da mortalidade por doença cardiovascular, mas o aumento de morte por todas as causas agrupadas. Então, nesse caso, a gente observa aqui são a estimativa de mortes, o número de mortes, na verdade, de mulheres no Brasil no ano de 2018. A gente vê como as doenças do aparelho circulatório têm o maior número de mortes, seguida por todas as neoplasias agrupadas, né? Quase 33% maior do que todas as neoplasias. Então, quando a gente leva uma paciente em insuficiência ovariana precoce, a gente aumenta a probabilidade dela morrer de doença do aparelho circulatório. E a gente sabe que a terapia hormonal nas mulheres com insuficiência ovariana precoce é o tratamento de padrão ouro, até a idade natural da menopausa. No Brasil, essa idade é de 50 anos, e ela pode reverter, né, as consequências da insuficiência ovariana, como a demência, a depressão, os sintomas menopausais e, principalmente, melhorar a saúde óssea, prevenindo fraturas, diminuir o risco de angina, de infarto e de AVC. E o tratamento deve ser iniciado o mais precocemente possível para evitar as consequências a longo prazo dessa insuficiência ovariana. Bom, e eu falei até agora de menopausa, mas não falei sobre câncer de ovário, né? E será que a terapia hormonal ela é factível em pacientes sobreviventes do câncer de ovário? Eu vou dividir os tumores de acordo com o tipo histológico e falar um pouquinho de cada um deles. Né? No caso das neoplasias malignas, os tumores epiteliais são os mais frequentes, em torno de 90%. Desses, o adenocarcinoma seroso de alto grau é o predominante, em 70% a 80% dos casos, seguidos pelos outros tipos histológicos. Né? A gente tem um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, placebo-controlado, que avaliou a terapia hormonal em pacientes com tumores, neoplasia epitelial de ovário. Foram 75 pacientes submetidos à terapia hormonal e 75 no grupo controle. Esse estudo observou que as pacientes que fizeram terapia hormonal tiveram um aumento na sobrevida global, bem como um aumento na sobrevida livre de doença com significância estatística. Então, a terapia hormonal, além de não levar ao aumento da recorrência, aumento da mortalidade, ela levou ao aumento da sobrevida e da sobrevida livre de doença. Na revisão sistemática da Cochrane, publicada agora esse ano, foi avaliado também a sobrevida global, e as pacientes que fizeram terapia hormonal, elas tiveram aumento da sobrevida global. A qualidade de vida, onde as mulheres que fizeram a terapia hormonal tiveram um aumento na qualidade de vida, uma melhora na qualidade de vida, e também a sobrevida livre de doença, onde essas mulheres tiveram a tendência ao aumento da sobrevida de doença, livre de doença. Então, a gente conclui, essa revisão concluiu que a terapia hormonal da menopausa pode sim aumentar a sobrevida em mulheres tratadas dos cânceres epiteliais de ovário e pode ter algum impacto positivo ou não na sobrevida livre de doença, mas ela não é deletéria para essas mulheres. No caso dos tumores mais raros, né, tanto os epiteliais como os de células germinativas e os tumores de cordão sexual, eu trouxe duas revisões. Primeiro, esse guideline francês, que ele é específico para tumores raros ginecológicos, e também esse consenso da Sociedade Europeia de Menopausa e da IGCS, né, que é a International Society de Câncer Ginecológico. Então, a gente observa que no caso do adenocarcinoma endometrioide,
a terapia hormonal ela é possível em estadios iniciais, 1A a B, sendo contraindicada em estadios mais avançados pela possibilidade de existência de doença residual. No adenocarcinoma seroso de baixo grau, também essa indicação da terapia hormonal é possível em estadiamentos iniciais. Já no adenocarcinoma mucinoso, bem como de células claras, não existe nenhuma contraindicação à terapia hormonal, ela podendo ser prescrita caso a paciente tenha indicação de realizar esse tratamento. Em relação aos tumores de células germinativas, são tumores independentes de hormônio, que ocorrem geralmente em idades bem jovens, entre 10 e 30 anos de idade. A cirurgia conservadora ela é uma possibilidade para alguns casos, lembrando que nessas pacientes submetidas à cirurgia conservadora, muitas vezes é indicada a quimioterapia, que pode também levar à insuficiência ovariana. Por ser uma neoplasia independente de hormônio, não há nenhum impacto conhecido e tratamentos hormonais, seja na reprodução assistida, seja em contracepção e também na terapia hormonal da menopausa, no risco de recorrência desses tumores. Os tumores do estroma do cordão sexual, o mais comum é o tumor de células da granulosa. É um tumor que secreta estrogênio, como já foi dito, alguns hormônios, entre eles o estrogênio. E a cirurgia conservadora é aceitável para a doença em estadio inicial, estadio 1. Por ser um tumor que secreta estrogênio, ele também tem receptor para estrogênio. Na paciente que estadio inicial, a terapia hormonal ela é possível, factível, tanto a terapia hormonal como a cirurgia conservadora. Nos estadios mais avançados, a gente não tem estudo ainda suficiente, mas os que a gente tem até o momento não demonstraram efeitos deletérios. Então, pela falta de estudos mostrando a segurança, atualmente a terapia hormonal é contraindicada nos estadiamentos mais avançados. Aqui eu trouxe, é uma imagem muito grande, assusta um pouquinho, mas é só o resumo, de forma geral, de qual seria a conduta para os tumores raros ginecológicos frente à terapia hormonal. Então, realizar a cirurgia conservadora sempre que possível, evitando a insuficiência ovariana. Naquelas pacientes em que a terapia hormonal é contraindicada, naqueles casos específicos, o tratamento com os fitoestrógenos também são contraindicados. O tratamento local com estrógeno não está contraindicado, então ele pode ser utilizado. Nas pacientes em uso de inibidores da aromatase, esse tratamento não é recomendado. Eu coloquei aqui uma observação porque isso tudo é dado norte-americano. Nos Estados Unidos, eles usam o estradiol como tratamento tópico da atrofia urogenital. No Brasil, a gente não tem estradiol, a gente tem o estriol, que é um estrogênio menos ativo do que o estradiol, e temos também o promestrieno, que é um estrogênio, um derivado estrogênico, na verdade, que tem absorção considerada desprezível e que ela pode ser usada, assim, em pacientes em uso de inibidores de aromatase. E, quando indicada, a terapia hormonal deve ser iniciada após o tratamento adjuvante naquelas pacientes com neoplasia que tem essa indicação de adjuvância. Bom, em relação aos tumores borderline de ovário, eles representam em torno de 15% de todas as neoplasias ovarianas, sendo o tumor seroso borderline o mais comum. A gente tem poucos dados sobre esse tipo de tumor e terapia hormonal. Tem apenas um forte prospectivo com 150 mulheres que foram observadas durante 5 anos e que não houve evidência de aumento de recorrência, nem impacto, seja negativo ou positivo, na sobrevida geral após o tratamento cirúrgico dos tumores borderline, de forma que esse tratamento não tem contraindicação em pacientes com tumores borderline de ovário. Em pacientes com predisposição hereditária ao câncer de ovário, agrupei aqui as pacientes com mutação do gene BRCA. Essas pacientes, geralmente são submetidas à cirurgia redutora de risco em idades bem jovens, entre 35 e 40 anos, levando a insuficiência ovariana precoce. E as pacientes com síndrome de Lynch, que muitas vezes são submetidas também à esterectomia total, com salpingoflora bilateral, para reduzir o risco de câncer de útero e de ovário. Então, será que a terapia hormonal é possível nessas pacientes? Então, trouxe aqui essa revisão sistemática que fala sobre a terapia hormonal após a cirurgia redutora de risco em pacientes com mutação BRCA1 e 2. Essa revisão traz para a gente que a melhora dos rastreios vai levar a um aumento do diagnóstico de pacientes com mutação BRCA. Então, a cirurgia redutora de risco vai se tornará cada vez mais comum,
sendo que os dados sobre a terapia hormonal, a segurança dessa terapêutica são muito importantes. Nessas pacientes que vão ser submetidas à cirurgia redutora de risco, elas precisam ser aconselhadas tanto sobre os efeitos esperados da cirurgia, como os benefícios e os riscos associados à terapia hormonal da menopausa. Em estudos com pacientes portadores da mutação BRCA e que fizeram a terapia hormonal, elas tiveram uma melhora na qualidade de vida, menos sintomas endócrinos, uma melhora da função sexual e o menor risco de doença óssea. Os dados são limitados quando a gente fala em relação à doença cardiovascular, mas talvez a gente possa extrapolar esses dados para a população geral, quando a gente vê que as pacientes submetidas a salpingoforectomia bilateral na pré-menopausa, elas têm uma diminuição do risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Aqui são alguns estudos que avaliaram a terapia hormonal após a salpingoforectomia nas pacientes portadoras de mutação BRCA, e foi observado que essa terapêutica é segura e que ela não altera a redução do risco de câncer de mama após a cirurgia redutora. Ou seja, a gente sabe que a salpingoforectomia, além de diminuir o risco de câncer de ovário, ele vai diminuir o risco de câncer de mama. E fazer terapia hormonal nessas mulheres não diminuiu, não negou essa diminuição de risco. Em relação às pacientes com síndrome de Lynch, muitas delas são submetidas à esterectomia, principalmente no intuito de prevenir o câncer de endométrio, e a salpingoforectomia junto no momento da esterectomia. E nessas pacientes, quando elas são submetidas à terapia hormonal após a cirurgia, ou nas pacientes menopausadas que fazem terapia hormonal, elas não apresentaram o aumento do risco de desenvolver câncer de endométrio. Então, nas pacientes que perdem o ovário e perdem o útero por aumento de chance, aumento do risco de desenvolver câncer de endométrio, fazer a terapia hormonal não aumenta o risco dessa paciente ter a neoplasia de endométrio. Então, para concluir, o tratamento do câncer de ovário em mulheres na menacme geralmente resulta na insuficiência ovariana. Essa insuficiência ovariana leva ao aumento da mortalidade por doença cardiovascular e por outras causas, sendo que a terapia hormonal é o tratamento padrão para evitar as consequências a longo prazo. Já nas mulheres menopausadas, o tratamento do câncer de ovário pode resultar na piora dos sintomas climatéricos, sendo que a terapia hormonal também é a que apresenta melhor resposta em relação a esses sintomas. A terapia hormonal é segura para a imensa maioria das sobreviventes de câncer de ovário, bem como para mulheres de alto risco para a neoplasia, e ela parece aumentar a sobrevida global das pacientes sobreviventes dos tumores epiteliais de ovário e pode aumentar ou ser neutra em relação à sobrevida livre de doença após o tratamento. E apesar dos benefícios conhecidos, infelizmente, a maioria dos oncologistas e dos ginecologistas continua contraindicando a terapia hormonal após o tratamento oncológico. Eu queria deixar essa frase, eu acho que é muito importante, que a gente não limite a qualidade de vida de uma paciente, por falta de conhecimento. É muito importante a gente pensar que se a mulher pode ter uma qualidade de vida melhor, por que não oferecer, por que não investir nisso? E como o Thales falou, a gente tem um programa lá no IMIP, vou fazer um pouquinho de propaganda agora. É um ambulatório onde a gente atende apenas sobreviventes de câncer, qualquer tipo de neoplasia que tem queixa ginecológica, muitas delas em insuficiência ovariana, seja por tratamento de câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer de colo uterino, também outros tipos de neoplasia. E a gente vem desde 2016 com esse projeto e tem conseguido ajudar aí várias mulheres. E é isso. Muito obrigada. Ótimo, Natália. Parabéns pela apresentação, muito boa. É um tema bem amplo e realmente acho que traz aí bastante esclarecimento com relação a esse temor que a gente realmente tem sobre a hormonioterapia no câncer de ovário. A gente vai dar continuidade com a apresentação de Carol Patu. Já está preparando aí para compartilhar? Vou compartilhar agora, só um minutinho. Apareceu, Thales? Ainda não, Carol. Agora, está carregando.
Ótimo. Tu estás abrindo o PowerPoint agora, né? Agora eu vou, peraí, F5, foi? Não, o teu PowerPoint não está aberto ainda. Tem que abrir a aula, propriamente dita. Peraí. Clicar no arquivo. Para mim tá aparecendo, não apareceu não para vocês? Vem cá, Denilson. Acho que deu algum... Apareceu, Thales? Não, a gente está vendo tua tela. Agora, alternou e voltou. Espera, deixa eu ir de novo. Apareceu? Ainda não. Deixa eu ver agora. Apareceu? Vem cá, Há um Denilson. instante atrás ela veio, ela apareceu e saiu de novo. Peraí, deixa eu ver aqui. Carol, tá aparecendo tua tela, mas é como se a aula não tivesse aberta. Precisa abrir a aula. Vai de novo aqui, Adelson. Compartilhar. Peraí, eu vou tentar de novo. O que apareceu sem estar aberta a aula. Aparecia o teu compartilhamento, mas sem estar aberta a aula. Deixa eu tentar de novo. Ó, ele como se tivesse não estar aberta, né? Aqui, Adelson. Mas Foi? talvez ele esteja no modo de extensão de tela, é como se tivesse a tela meio lateralizada, talvez. Compartilhar. Peraí, só um minutinho que não sei o que aconteceu. Que ela tá aberta aqui para mim. Tenta o F5 que Joana sugeriu no início. É porque tá como se fosse a pasta só aparecendo, tá vendo, Adelson? Quer que eu abra lá? Não tá aparecendo. Quer que eu abra a pasta, Adelson? Peraí, só um minutinho que a gente vai abrir o arquivo, não tá aparecendo. Tá, Aqui, fica à vontade. aqui, ó. E é porque ele já tá aberto aqui. Que estranho, daí. É como se ele estivesse na pasta ao lado, Carol. Talvez na aberta. Eu não sei. A gente tá tentando aqui, rapidinho. Aí. Não é no meio? Acho que não vai aparecer. Não, bota não, né? Foi, Thales? Acho que bota Sim. não. Está apresentando agora. Só bota o F5. F5. Foi? Foi, perfeito. Parabéns. Thales? Sim, Estão me vendo? Estão vendo agora? estamos sim, Carol. A tela está bem, Obrigada. bem apresentada. Obrigada. Fica à vontade. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite a Rico e a Thales. Excelentes apresentações de Joana e Natália. Parabéns. E eu vou falar um pouco de atualizações do tratamento sistêmico de câncer de ovário. Então, uma introdução, ela é a segunda neoplasia ginecológica mais comum, geralmente são diagnosticados em estadio mais avançado, tem alto risco de recidiva, sobrevida em 5 anos varia de 30% a 50%, a ausência de técnicas de screening. O objetivo do tratamento é atrasar a recorrência, prolongar a sobrevida e aumentar as chances de cura. E o ideal é esse tratamento ser feito em centros de excelência com equipe multidisciplinar. Então, falando dos pilares do tratamento de câncer de ovário, então temos que fazer o máximo esforço para a citorredução primária. O objetivo é ressecção completa, R0, imagens e laparoscopia para avaliar a viabilidade dessa ressecção completa, e a decisão tem que ser multidisciplinar. O tratamento sistêmico é baseado em platina e taxano. A quimio neoadjuvante é em pacientes selecionados com baixa performance funcional, carcinomatose peritoneal extensa, quando a ressecção R0 não é possível. E a gente acaba fazendo a cirurgia de intervalo, né? 3 ciclos de quimio antes, cirurgia de intervalo. E o papel da quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, com aumento de sobrevida, no estádio 3, pacientes sem comorbidades importantes e em centros de excelência. Falando agora do tratamento sistêmico do câncer de ovário,
em relação ao tratamento padrão e a dose densa. Sabemos que o tratamento sistêmico de primeira linha é químio baseado em cisplatina e taxano a cada 3 semanas, por 6 a 8 ciclos, e a gente sempre fica na dúvida qual é o melhor esquema a oferecer ao paciente em relação à dose densa. E o racional para a dose densa é que estudos pré-clínicos mostravam aumento da apoptose e redução da angiogênese. Era um esquema eficaz e bem tolerado em pacientes com doença resistente à platina, e o benefício da sobrevida global em pacientes com câncer de mama. Nós temos um estudo japonês que mostrava aumento de sobrevida global, comparando o braço a cada 3 semanas versus o braço semanal do paclitaxel, que mostrou aumento de sobrevida global na população oriental. A gente não tem estudo ainda na população ocidental, até que veio o ICON 8, que foi atualizado agora na ESMO 2020. E esse foi um estudo na população ocidental, europeia, que as pacientes com diagnóstico de estadio 1C a 4, após cirurgia primária, ou poderia fazer a quimio neoadjuvante com cirurgia de intervalo, eram randomizadas em 3 braços, o esquema padrão a cada 3, o esquema com carbo a cada 3 e o paclitaxel semanal, e o esquema de carbo semanal com paclitaxel semanal. E não mostrou, na comparação, melhoria na sobrevida global. A gente vê que todos os braços praticamente iguais, né, e nos 3 braços, em relação à sobrevida global, as curvas são superponíveis. Em relação também à sobrevida livre de progressão, a gente não vê superioridade. Então, a quimioterapia semanal, dose densa, em primeira linha, é seguro e bem tolerado, mas não aumentou sobrevida livre de progressão ou sobrevida global. E a carbo e o paclitaxel, a cada 3 semanas, permanece o padrão, nosso padrão. Falando um pouco agora de terapia-alvo, em câncer de ovário, eu trouxe aqui um conceito da mutação do BRCA1 e 2, a diferença entre mutação germinativa e somática. Então, a mutação germinativa é quando ocorre no óvulo ou no espermatozoide, todas as células do organismo carregam essa mutação, e metade dos gametas carrega, e ela passa de geração para geração, ao contrário da mutação somática, em que ela é pontuada numa célula, na célula tumoral, e ela não passa de geração em geração, e a mesma célula tumoral pode ocorrer outras mutações, num ponto da célula do tumor. Aqui falando um pouco mais das mutações do BRCA. Então, a mutação do BRCA1, a gente tem 39% a 46% de risco de desenvolver câncer de ovário. A mutação do BRCA2, 10% a 27%. Eu vou explicar um pouco mais sobre a PARP nos próximos slides, mas as enzimas que codificam os genes do BRCA reparam essa quebra da dupla fita. E as mutações de BRCA1 e 2, ele é um marcador prognóstico para aumento de risco de câncer de ovário e é um marcador preditivo para aumento de sensibilidade da atividade do inibidor de PARP. Falando agora no mecanismo da PARP, então a PARP é um complexo enzimático que repara o DNA. Então, quando você tem qualquer agente, quimioterapia, radioterapia, fatores ambientais, mutações espontâneas, a PARP repara esse dano do DNA, e quando você tem a inibição da PARP, a célula não consegue sobreviver, né? Você não tem esse mecanismo de reparo. E aqui, explicando um pouco mais da inibidão de PARP e do déficit de recombinação homóloga. Quando você tem uma quebra da fita simples do DNA, ela ocorre o tempo todo na célula. E a PARP detecta e repara essa quebra da fita. E durante a replicação, processo de replicação, se ela não for reparada, essa quebra da fita simples acaba convertendo ela numa quebra de fita dupla. Então, a recombinação homóloga, ela repara esse dano na fita dupla. Então, quando você está funcionando essa recombinação homóloga, você tem a replicação normal da célula. Quando você tem déficit de recombinação homóloga, você não tem o reparo da dupla fita e a célula entra em apoptose. Então, resumindo, a inibição da PARP previne o reparo da quebra de fita simples do DNA, levando à quebra da fita dupla.
A recombinação homóloga depende de proteínas codificadas pelos genes do BRCA, e a mutação do BRCA aumenta a sensibilidade de terapias que produzem quebra do DNA, como o IPARP, inibidores de PARP. Então, falando agora do panorama atual do tratamento com inibidor de PARP, então, os pacientes têm um sintoma, fazem o diagnóstico, é avaliado para uma citorredução primária, faz a cirurgia ou cirurgia de intervalo, a quimioterapia, e aí a gente está aprovado a olaparib de manutenção em primeira linha, e também na progressão da recidiva também está aprovado. Estão em investigação ainda, sem aprovação, ainda concomitante a químio, tanto na primeira linha quanto na recidiva. Falando agora dos estudos, vamos começar com o solo 1, que é o uso do olaparib de manutenção na primeira linha. Então, esse aqui foi um estudo que randomizou as pacientes estadio 3 e 4, câncer de ovário seroso de alto grau endometrióide, com mutação do BRCA, com ECOG de 0 a 1. As pacientes eram feitas cirurgia de citorredução e tinha resposta completa ou parcial à platina. Então, elas acabavam usando por 2 anos o olaparib, e na ESMO desse ano, ele avaliou a sobrevida em 5 anos dessas pacientes. Então, o que mostrou? Que as pacientes mantinham o benefício de sobrevida livre de progressão, naquelas pacientes que usaram o olaparib por 2 anos e permaneceram com esse ganho de 56 versus 13,8 na sobrevida livre de progressão mediana. Na sobrevida livre de recorrência também, naquelas que tiveram resposta completa, tivemos o ganho de 52 versus 22%. E como conclusão, com segmento de 5 anos, a terapia de manutenção com olaparib em pacientes sensíveis à platina mostrou o aumento da sobrevida mediana de 56 versus 14 meses, a média da duração do tratamento do olaparib foram 2 anos, os pacientes com resposta completa tiveram redução de 63% do risco de morte ou progressão e 100 novos casos de síndrome mielodisplásica leucemia. Olaparib 3% versus 4%. E os autores sugerem a possibilidade de remissão a longo prazo ou até cura dessas pacientes. Pois tivemos o ganho de sobrevida livre de progressão, mesmo quando as pacientes terminaram o olaparib por 2 anos. O outro estudo é o estudo Solo 2, ele foi apresentado na ASCO desse ano, 2020, também com olaparib de manutenção, na recidiva em pacientes sensíveis à platina com BRCA mutado. Aqui era o desenho do estudo, 2:1. A maioria das pacientes tinham usado mais de 2 linhas prévias de químio, baseado em platina, eram BRCA mutadas, e o endpoint primário era sobrevida livre de progressão, e o secundário era sobrevida global. Então, nas características dos pacientes, a maioria tinha mais de 2 linhas de químio, de regimes de platina prévio, e a maioria tinha um intervalo livre de platina maior que 12 meses. Então, as pacientes foram muito bem selecionadas em relação à sobrevida livre de platina. Então, esse estudo mostrou um importante aumento de sobrevida global de 12,9 meses com a manutenção da olaparib versus o placebo, apesar do crossover de 38% daquelas que receberam inibidor de PARP. Então, com ganho importante de sobrevida global. O tempo da primeira terapia subsequente também, no período de 5 anos, 28% dos pacientes e 13% do placebo estavam vivos e não recebiam terapia subsequente. A duração do tratamento, 22% dos pacientes receberam terapia de manutenção por mais de 5 anos, refletindo o benefício terapêutico e a tolerância. A gente sabe que a maioria dos inibidores de PARP, como efeito de classe, temos náusea, vômito, constipação, fadiga e a síndrome mielodisplásica, leucemia, que na análise final, na olaparib foi 8% versus 4% do placebo. Lembrar que era uma população politratada, com mais de 2 linhas de químio, que viveram mais.
Então, como conclusão, o tratamento de manutenção com olaparib aumentou a sobrevida global em 12,9 meses em pacientes com câncer de ovário recidivadas. Em 5 anos, 42% das pacientes tratadas com olaparib estavam vivas, 22% das pacientes permaneceram vivas e sem progressão por mais de 5 anos, e as pacientes tratadas com olaparib também tiveram aumento no tempo de terapia subsequente. Tiveram aumento do risco de síndrome mielodisplásica, mas deve ser interpretada com cautela, pois eram pacientes politratadas e que tinham aumento de sobrevida global. Trazendo um outro estudo agora do papel da citorredução secundária em câncer de ovário recorrente, uma análise final do desktop 3. Então, essas pacientes tinham que ter o AGO score positivo, que era um ECOG 0, ressecção completa na terapia de primeira linha, e a CIT menor que 500 ml, e intervalo livre de platina acima de 6 meses. Esse era o desenho do estudo, os pacientes com recidiva, com intervalo livre de platina acima de 6 meses, e com esse score. Então, eram submetidas a citorredução com máximo esforço para ressecção completa, seguido de quimioterapia baseada em platina versus quimioterapia isolada. Das características dos pacientes, a maioria tinha utilizado platina prévio, a maioria tem intervalo livre acima de 12 meses, das pacientes de platina. Então, tivemos benefício em sobrevida global. No braço da cirurgia, a média de sobrevida era 53,7 versus 46 na quimio isolada, uma sobrevida global mediana de 7,7 meses. Na sobrevida livre de progressão, no braço da cirurgia, 18,4 meses versus 14, com aumento da sobrevida livre de progressão de 4,4 meses. Quando fizemos uma análise de subgrupo, somente do braço da cirurgia, aquelas com ressecção completa tiveram 61,9 meses, comparado àquelas pacientes que tinham tumor residual, 28,8 meses. E no subgrupo que não fizeram cirurgia, tivemos uma média de sobrevida global de 46 meses, e na cirurgia com ressecção completa, 61,9 meses, mostrando a importância do benefício da ressecção completa nesses pacientes. Então, esse estudo foi apresentado na ASCO de 2020, foi o primeiro estudo prospectivo randomizado, que mostrou aumento de sobrevida global e sobrevida livre de progressão, nessa população de pacientes com intervalo livre de platina acima de 6 meses, acetaminol 500 ml, um ECOG de 0 e ressecção completa, com benefício de sobrevida global superior a 1 ano, aumento da sobrevida livre de progressão em 5,6 meses, aumento de 7,1 meses no tempo para início da terapia subsequente. Lembrando que a ressecção completa foi alcançada em 75% dos pacientes e que esse benefício foi visto exclusivamente em pacientes com ressecção completa, indicando a importância da seleção do paciente e pela paciente ser operada por um cirurgião especialista. E esse estudo também foi atualizado agora na ESMO, no Congresso Europeu de Oncologia, que foi analisado o endpoint tempo para terapia subsequente. E nas pacientes que fizeram a citorredução secundária, esse tempo era de 21,3 meses, e no braço de quimio isolado, 16 meses. E quando eles analisaram o tempo para terapia subsequente em pacientes que fizeram quimio isolada ou citorredução incompleta, esse tempo era o mesmo, 16 meses, mostrando a importância da citorredução completa, que foi de 26,3 meses. Então, pacientes têm que ser bem selecionadas e operados por cirurgião especialista. Então, como mensagem final, necessitamos de um biomarcador mais eficaz para o tratamento de câncer de ovário, sempre testar a mutação do BRCA em pacientes com diagnóstico precoce de neoplasia de ovário, testar a mutação germinativa e, se possível, a somática. Os testes de deficiência de recombinação homóloga são muito caros, de difícil acesso. Utilização mais precoce do IPARP seria o ideal, baseado no solo 1, para diminuir efeitos colaterais, oferecer o melhor para o paciente,
mais precocemente. E o nosso maior desafio na nossa prática clínica é qual a melhor sequência de tratamento para essas pacientes. Eu acho que é isso. Obrigada. Ótimo, Carol. Parabéns pela apresentação, muito boa. Obrigada, Thales. Eu acho que eu acabei dando um desafio muito grande para todos os apresentadores, né? Porque resumir a complexidade de seus respectivos temas de maneira assim um tanto geral, mas num intervalo curto de tempo. Eu fiz aqui algumas anotações para que a gente pudesse discutir um pouquinho, aproveitando, mas obviamente eu gostaria de, antes disso, passar a palavra para os nossos debatedores. Lembrando, a gente tem Andresa Santos, que é oncologista clínica lá do Português e do IMIP, também do Hospital Oswaldo Cruz, doutora Rayane Brant, que ela é gineco-obstetra e tem um foco aí que a gente quis trazer para a discussão mais relacionado à preservação da fertilidade, essas opções que a gente pode ter. A gente tem visto aí pacientes cada vez mais jovens, né, se confrontar com esse dilema do câncer, então isso tem sido um apelo muito frequente. E também o Diógenes, que fez parceria comigo na cirurgia ginecológica, na época que eu trabalhei lá no câncer. Eu saí, ele ficou lá chorando, lá no departamento de ginecologia, mas arrumaram, acho que algum outro parceiro à altura lá para ele. Mas, só para a gente seguir uma sequência, eu acho que uma coisa muito legal dessas reuniões online é que talvez a gente esteja reaprendendo a se comunicar, né? Essa coisa de um falar e o outro ter que esperar para o outro falar um pouquinho. Eu acho que isso foi uma coisa um tanto legal. Antes a gente ficava talvez se interrompendo a todo instante, e aqui não tem como, a gente tem que meio que seguir uma ordem. Então, só mantendo essa linha aí, eu queria que a Andressa fizesse algumas considerações aí sobre a sua visão de oncologista sobre isso que foi falado, ou eventualmente algum outro detalhe que você possa querer adicionar, Andressa? Oi, gente, boa noite. Queria agradecer a Thales e ao pessoal do RICO pela oportunidade, né, da gente debater um tema tão importante, que é o câncer de ovário. Vem sendo um desafio, realmente, o manejo atual do câncer de ovário com as novas terapias e a dificuldade de acesso aos testes ideais, né? Mas a gente sabe que os inibidores de PARP vieram aí para mudar a realidade. Eu queria parabenizar os colegas, excelentes aulas, né? É uma consideração bem importante, né? Eu acho que uma coisa que ficou a discutir, e a impressão que se tem é que inibidor de PARP, quanto mais precoce, melhor realmente. Quando a gente vê os dados apresentados agora do Solo 1, a atualização após 5 anos de segmento, quase 50% das pacientes que fizeram olaparib de manutenção, né, BRCA mutadas, estavam vivas e sem doença em 5 anos. Então, uma oportunidade de cura para uma população com um risco de recorrência de doença muito elevado. A gente sabe que só foram inclusas nesse estudo pacientes com doença estádio 3 e 4. E essas pacientes, mesmo quando a realidade que a gente tem é que mesmo recebendo o melhor tratamento, em 2 anos, 70% vão ter recidivas de doença. Então, você vê agora uma realidade com follow-up de 5 anos, quase 50% das pacientes tratadas com olaparib sem doença, é uma coisa muito interessante, né? O oncologista, ele brilha os olhos com esses resultados. Sobre a aula de Natália, excelente aula, realmente a gente se depara todo dia, né, pelo menos 20% das pacientes com câncer de ovário, elas vão ter o diagnóstico antes dos 40 anos, e a gente precisa realmente olhar com outros olhos para essas mulheres. Natália mostrou muito bem aí os dados, os prejuízos que a gente tem a longo prazo, uma menopausa precoce, né, e dos dados de segurança de você fazer a terapia de reposição hormonal para pacientes com câncer de ovário já tratadas. Uma coisa que eu queria saber de Natália é se tem alguma consideração sobre a gente fazer terapia de reposição hormonal para paciente BRCA mutada e com antecedentes já de câncer de ovário, né? A gente vê dado de segurança para fazer para aquelas BRCA mutadas sem antecedente de tumor de mama e submetidas a salpingoforectomia profilática, mas eu não sei se a gente tem dado de segurança no momento para fazer para aquelas BRCA mutada com antecedente de câncer de ovário. Se tem alguma coisa, Natália.
boa noite. Já se conhece do IMIP, né? Eu acho que já acompanhamos algumas pacientes em conjunto, né, Natália? Eu faço oncoginecologia lá também. Na verdade, esse acompanhamento, a terapia hormonal, vai depender mais do tipo histológico do tumor. Então, a depender do tipo histológico do tumor, independente do BRCA, a gente vai poder ou não fazer a terapia hormonal. A gente sabe que a maioria dos tipos histológicos é possível. A exceção seria aquelas realmente com neoplasia mamária, né, já diagnosticada BRCA. Então, nas pacientes diagnosticadas sem neoplasia mamária e com a neoplasia de ovário, atualmente não existe nenhuma indicação adicional para essa terapia hormonal. Ótimo, Natália. Legal. Rayane, a gente sabe que o teu enfoque é mais a medicina fetal, mas aí a gente realmente teve essa intenção de trazer essa nuance um pouco, assim como a Natália apresentou aí, talvez uma mudança de paradigma, né? Ou pelo menos uma mentalidade um pouquinho diferente, né? A gente havia esse preconceito realmente da hormonoterapia no câncer de maneira geral, em especial no ovário, e da mesma forma eu entendo que há sempre esse temor com relação à preservação da fertilidade. Eu te pergunto se você tem tido essa experiência de ver alguns pacientes com antecedente de ovário, em que a intenção de manter a fertilidade é importante, e aí quais são as opções que você poderia citar que a gente dispõe para esse cenário aí? Rayane, teu microfone está desligado, tá? Pronto, agora vai. Ótimo, tá bom. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, né, de Thales, o convite da Rico para participar. Realmente, eu fiz ginecologia obstetrícia e hoje minha área é mais focada em medicina fetal. Eu já acompanho pacientes, algumas pacientes, né, já gestantes que passaram por um processo, né, de um câncer. Realmente, pacientes de câncer de ovário ainda são muito poucos, porque falta um conhecimento, né, do que a gente pode oferecer para essas pacientes. A gente sabe que tem determinados tipos de câncer que aparecem mais cedo na mulher, e cada vez mais a gente tem notado que muitas mulheres têm adiado o plano da gestação. Então, as pacientes engravidando mais tarde, os diagnósticos mais precoces de câncer de ovário, né? Então, da mesma forma como foi muito discutido aqui na aula hoje, no debate hoje, o tratamento é multidisciplinar, né, de uma paciente com câncer de ovário, a gente não pode esquecer da qualidade de vida dessa paciente. No momento que ela recebe o diagnóstico, ela não vai pensar, por exemplo, nos filhos, não vai pensar na fertilidade. Mas a partir do momento que ela atravessa, né, esse primeiro momento, impacto, tentar fazer a cirurgia, quando der, né, minimamente invasiva, a cirurgia conservadora, então, conversar sempre com o oncologista e com um especialista em oncorreprodução sobre as possibilidades dessa paciente preservar a fertilidade dela. O que se tem hoje é que é oferecido, né, o congelamento de oócitos, ou congelamento de embrião, isso já é bem estabelecido, e algumas terapias ainda que no Brasil estão em estudos, que seria, por exemplo, o congelamento de tecido ovariano, né, mas fora já tem casos, inclusive, de gestantes já, né, de nascimento através de congelamento de tecido ovariano. Então, individualizar o atendimento, né, de cada paciente, sempre lembrar, né, que essa paciente passando por essa fase turbulenta, ela pode querer gestar, né, do mesmo jeito as pacientes que entram em insuficiência ovariana precoce precisam acompanhar, né, os sintomas da menopausa, como bem a Natália falou, né, que não é só o fato dos sintomas climatéricos em si, né, é que melhora de alterações cardiovasculares, diminuição de eventos cardiovasculares, de osteoporose, então, assim, propriamente a saúde da paciente. Escolha tem muita gente que faz reprodução humana aqui, escolha para chamar aqui o amigo, que trabalha com oncofertilidade, que se consegue hoje em dia fazer um estímulo ovariano muito rápido, em 15 dias você consegue fazer um estímulo, não precisa que a paciente esteja em determinada fase do ciclo menstrual. Em 15 dias você consegue estimular e recolher o máximo possível de ósseos e congelar, para pelo menos dar a oportunidade dessa paciente, né? Então,
É um acompanhamento multidisciplinar. É claro que o oncologista sempre vai, né, dar a palavra final. A gente sabe que tem tumores agressivos e que não podem esperar, mas toda paciente saber que ela tem a oportunidade, né, isso já amplia e melhora um pouquinho mais na frente. Então, não esqueçam disso. Tem determinadas situações que a gente pode oferecer uma chance dessa paciente ter o sonho dela, né, engravidar. Ótimo. Antes que eu passe aí para algumas outras perguntas e até para alguns tópicos que eu anotei, Diógenes, você gostaria de fazer alguma consideração sobre algum tópico específico ou, eventualmente, algo adicional? Oi, boa noite a todos. Desculpa aqui a mão na frente da câmera do inteiro, mas é porque eu estou com o celular. Parabenizar a todos pelas apresentações, tá certo? Foram excelentes. Carol, Joana, Natália, tá? Realmente tentar sintetizar um assunto tão grande em tão pouco tempo é uma tarefa bem difícil mesmo, mas foram muito bons, muito boas as apresentações. Em relação, né, ao que a gente viu, principalmente a parte de imagem, a complexidade de imagens que a gente tem na parte anexial deixa a gente sempre em dúvida na hora da abordagem, né? O ginecologista se depara com isso. Quando é que eu vou encaminhar para um oncologista? Esse aqui é mais para ginecologia? É cirúrgico? Não é cirúrgico? É para observar? Não é? Então, é um manejo muito difícil dessa parte anexial, não é simples, né? E a gente tende, às vezes, a ser um pouquinho mais agressivo na abordagem, né? Ser mais intervencionista do que, às vezes, expectante, quando poderia se expectar, né, uma boa parcela dessas massas. E fazer o diagnóstico diferencial também com outras patologias que podem estar na pelve, né, que não são necessariamente do ovário, né, como o Joana mostrou aí também. Sobra até para a Rayane aí, volta e meia, tem um cisto, uma massa pélvica no feto, né, então você fica lá, é ovário, é uma formação intestinal, o que é isso? Né, é uma formação urinária. Então, realmente é bem complexo. Então, a explanação foi ótima. Natália também, a gente sabe que a TH é um ponto do pilar, né, do cuidado dessas mulheres, porque, a princípio, parece que todo mundo tem uma repulsa natural a TH, né? Quando a gente fala de TH, todo mundo já foge, tenta evitar e já olha um pouquinho desconfiado, né? Até por conta dos resultados antigos, né, que foram dos tratamentos iniciais. Mas a gente sabe que, hoje em dia, isso, graças a Deus, muita coisa tem sido mudada e vem melhorando muito a qualidade dessas pacientes, né, da qualidade de vida. A gente sabe que impacta muito, né, e é um dos pilares só, né, a gente sabe que tem outras coisas que vão impactar nessa qualidade de vida delas no pós-tratamento e ajudou muito aí a tirar um pouquinho esse véu que fica a impressão que a gente tem que, quando se trata dessas mulheres, é que, assim, poxa, que bom que você ficou bem do câncer, mas tem que se investir também na qualidade de vida, né? Parece que é só assim, é só ser grato por estar bem, mas esquece do cuidado depois, né? Tem uma vida toda ali, né? Não foi uma doença que foi tratada por uma pessoa, né? Como a gente costuma dizer. Ela tem toda uma vida, tem todo o impacto familiar, tudo isso, né? Carol também, parabéns pela apresentação. Como a Mandeza falou, a gente fica muito feliz com os resultados, principalmente dos inibidores de PARP. A gente, cirurgião, ainda fica meio assim, será que vai ter espaço para cirurgia, né? Mas, graças a Deus, parece que ainda tem. Viu? Meus parabéns aí para todos, muito bom. Muito bom mesmo. Sim, Diógenes, vocês são os primeiros, vocês são... Começa. Tem que começar bem começado. Exatamente. Né? E, Thales, eu sei que você está com saudade, viu, dos tempos do HCP, viu? Mas qualquer coisa me liga, tá? Se você tiver com aperreada, alguma dúvida, qualquer coisa, eu lhe ajudo. Fica tranquilo. Saudade do bate-papo do consultório, né? É verdade. Era uma dobradinha dupla, né? Era o consultório, era o ambulatório e a cirurgia. Mas não veio ninguém pro teu lugar, não. Eu acho que ou não conseguiram alguém à altura ou ninguém me aguentou. Não sei que não veio ninguém, não. Vou perguntar para o André depois, porque eu tô só. Eu acho que é o segundo motivo, viu, Jorge? Brincadeira. Ô, Joana, parabéns pela... Joana, você está ouvindo a gente, né? Estou escutando. Oi. Tá. Uma coisa que a gente vê muito, principalmente nos países europeus, que tem aí uma preocupação com um custo um pouco maior,
antes de acabar encaminhando o paciente para exames de imagem mais sofisticados, alguma avaliação com ultrassom mais especializada, e aí até alguns scores de rastreio, estimativas de risco nesse sentido, que é algo que a gente não tem visto muito aqui no nosso meio, ou eventualmente mesmo algum mecanismo de estratificação de risco baseado em outros exames de imagem. Você tem sentido que isso talvez não aconteça tanto no nosso meio por algum motivo em específico? Não sei, a oportunidade dos radiologistas se dedicarem a uma área específica, ou eventualmente os colegas mesmo que acabam não requerendo essa demanda? Então, eu até ia colocar na apresentação um pouquinho sobre os critérios de IOTA, do ORRADS, do GIRADS, mas achei que não ia suportar o tempo, né, de 10 a 15 minutos. Mas essas classificações são basicamente, assim, em sua maioria, ultrassonográficas. Recentemente, em setembro, o ORRADS ele teve uma classificação por ressonância. Então, ainda, assim, tateando, não é um BIRADS, não é um PIRADS, que também tem muito a melhorar, mas eu acho que o ORRADS, que eu acho que é talvez que está entrando mais na moda atualmente, uma coisa legal dele é que ele consegue, assim, ele tenta padronizar o que realmente é benigno e não precisa de acompanhamento, e você faz o controle só ultrassonográfico, que está tudo certo, e o que realmente é maligno, assim, ele consegue diferenciar esses dois extremos, né? E aqui eu acho que não há muito ainda o manejo de pedido também dos próprios radiologistas de utilização. Aproveitando, já vou tirar uma dúvida aqui que eu vi no chat em relação à ultrassonografia, né? Qual é o padrão ouro para avaliação de anexo? Então, só para ratificar, o inicial sempre será ultrassom. Um radiologista, quando ele está com uma lesão complexa na hora do ultrassom, mesmo que não tenha Doppler, ele vai utilizar o Doppler, porque basicamente ele vai servir para avaliação de componente sólido ou não. Os padrões de índice de resistência, a gente tenta utilizar isso também, mas não é tão válido, assim, às vezes patologias benignas podem imitar patologias malignas com esse padrão de índice de resistência. Então, o ultrassom é um método de rastreio excelente, que resolve muita situação, mas o padrão ouro para avaliação de órgãos ginecológicos, útero e ovários, é a ressonância. Tá, mas pegando ainda um gancho nisso, Joana, uma coisa que de certo modo até me preocupa, talvez um excesso de solicitações da ressonância, eu entendo toda essa importância, e inclusive para traçar uma estratégia em alguns pacientes, principalmente naquelas mais jovens, e nos tumores não epiteliais. Mas algo que me preocupa, eventualmente, a gente ter pacientes já de idades mais avançadas, na faixa etária dos tumores epiteliais, que são mais comuns, perfil de marcador bem evidente, e aquela paciente que já chega com carcinomatose, infelizmente acaba sendo... E aí eu vejo alguns colegas, muitas vezes, insistindo em solicitar ressonância para essas pacientes, e de fato não faz... Eu concordo com você, eu acho que assim, se a gente tem dúvida de qual é a origem da lesão pelo ultrassom, se ela é uma lesão agressiva mesmo ou não, a gente pode pedir uma ressonância. Mas se a gente tem a segurança que é uma lesão agressiva, que a gente vai ter que fazer um estadiamento adequado, a gente pode partir para a tomografia direto, não vai ter prejuízo, a gente faz uma avaliação peritoneal muito boa por tomografia, linfonodal muito boa, e a parte do anexo, a gente não vai avaliar também, talvez, um septo irregular, uma projeção papilar, mas a gente já sabe que aquilo é uma neoplasia agressiva, então não vai mudar muito. Concordo com você que aí, nesse caso, você faz uma tomografia logo de estadiamento direto. Perfeito. A gente tem tido realmente a sorte de contar aí com você aí nos serviços que a gente tem trabalhado no EMI, especialmente, né? Recentemente a gente teve até um caso, um doente que me chegou com carcinomatose, e a gente foi, quando pediu a tomografia, ela tinha lesão óssea, hepática, além da carcinomatose, e bulk linfonodal, doença pulmonar, e realmente, diante da riqueza, a gente tinha internado para avaliar realmente do que se tratava, até o sítio primário, e acabei realmente não fazendo exame clínico das mamas, e aí Joana, na tomografia, botou a setinha lá na mama, e eu disse, perfeito, é a mama mesmo, é isso aí. Parabéns, Joana, eu já tinha te parabenizado antes, mas foi muito legal esse caso aí. Obrigada. Ô, Natália,
com relação à hormonioterapia, eu acho muito louco isso, né? Porque se a gente for considerar os tumores de ovário, muitos deles têm marcadores hormonais, esteroide-progesterona. Como você bem mostrou, tem um ensaio clínico randomizado, inclusive, sobre fazer terapia hormonal ou não. Esse é um estudo em inglês, salvo engano. E, por outro lado, nas pacientes de serosos de baixo grau, o bloqueio hormonal tem se constituído num tratamento muito importante. Mas se a gente olhar aí nesse ensaio clínico que eu te falei, tem um bom percentual de pacientes que eram pacientes serosos de baixo grau. Eu acredito até que em torno de 25% dos casos. Há muito tempo eu olhei isso, mas acho que em torno disso. Então, realmente fica um tanto confuso como é que o hormônio acaba atuando nisso aí, né? Você poderia fazer algum complemento aí dessa minha inquietação? Estás com o microfone desligado, Natália? Na verdade, o que a gente vai ter é a ausência de dado de segurança, né? A gente parte do princípio de que tem receptor positivo, e se em algum momento eu posso usar um antiestrogênio, inibidor da aromatase, um análogo de NRH, então parte desse pressuposto de que não deveria usar estadiamento avançado devido à resquício, a possibilidade de ter células neoplásicas residuais. Porém, a gente não tem evidência disso, a gente não tem casos onde essa terapia foi dada. Como você disse, aquele ensaio clínico, ele tem pacientes com tumor ciroso de baixo grau e houve um aumento de sobrevida. Então, a contraindicação não é por evidência de que vai gerar um prejuízo. Na verdade, é por uma falta de evidência de que é seguro. Infelizmente, a gente não tem ainda um N de pacientes com esses tipos histológicos mais raros, né, porque é menos frequente, na verdade, e me permita dizer com certeza de que é seguro. Mesma coisa de câncer de mama. Hoje, a gente não tem segurança para prescrever terapia hormonal para pacientes com câncer de mama. Talvez, né, é provável, possível, que daqui a alguns anos a gente já mude essa história. Legal. Carol, antes de eu te fazer uma pergunta, só pegar um gancho, porque eu vou acabar falando sobre o BRCA, que eu acho que foi realmente um grande paradigma, foram os inibidores de par, e aí a gente acaba olhando realmente para o percentual desses pacientes que têm BRCA. Mas aí, antes de eu comentar isso contigo, uma dúvida que eu tenho, Rayane, eu te convoco aí para fazer um comentário, para essas pacientes que eventualmente a gente possa propor alguma estratégia de preservação de fertilidade, coleta de ovos. A gente tem a preocupação hoje de ver o BRCA. Haveria alguma restrição específica nesse sentido? E aí eu sei também que o Vandré, que tem se dedicado à oncogenética, tá por aí, deve estar com a Natália escutando, se eventualmente na sequência quiser fazer algum comentário, Vandré também. Mas, Rayane, inicialmente, vocês têm tido... enfim, eu sei que isso não deve ser frequente, né? O tumor de ovário não é tão comum, e essa situação de uma paciente jovem com tumor epitelial que possa demandar aí uma preservação da fertilidade vai ser um percentual de casos aí muito pequeno. Mas, hipoteticamente, pode acontecer. E aí eu te pergunto como é que seria esse manejo aí? Haveria alguma preocupação específica se a paciente tem mutação de BRCA ou não, germinativa, claro? Não, na verdade, as medicações, né, têm protocolos muito estabelecidos que não prejudicariam em relação a... Caiu. Poxa, que pena. Acho que ela caiu, não é? Acho que sim. Foi. Vandré, se tu puderes pegar o gancho e dar aí tua perspectiva. Bom, boa noite para todos. Já que Thales deu o gancho aí, eu acho que vale a pena uma observação bem pertinente. Eu estou aqui no quarto com as crianças, dando um beijo para a mamãe. Beijo, mãe. Beijo. Sou um espectador coruja, estamos todos aqui vendo a apresentação da Natália. Primeiro, parabéns pelas apresentações, eu acho que os palestrantes realmente foram muito felizes, e Thales também na escolha dos temas. Em relação a essa possibilidade da identificação de uma paciente com mutação deletéria e perda de função proteica em BRCA, eu acho que vale a pena citar que atualmente a recomendação é testar absolutamente toda mulher com primário epitelial não mucinoso de ovário.
independente da idade, é o diagnóstico e da história familiar. Então, a gente sabe que o percentual vai ser muito variado em relação à presença da mutação deletéria. A gente tem aqui, numa casuística inicial, de 40 mulheres testadas, todas do Sistema Único de Saúde, no programa de câncer hereditário aqui em Pernambuco, 13 têm mutação deletéria em BRCA1 ou BRCA2. Eu estou falando aqui de 1 a cada 3 mulheres, mais uma vez, independente da história familiar e da idade ao diagnóstico. Então, realmente, é um subgrupo populacional muito presente, principalmente se a gente estratificar como seroso de alto grau e platino acessível, como o Carol muito bem colocou também. Então, eu acho que tem que ficar essa importância da indicação do teste, que é para todas, mais uma vez, sendo repetitivo, mas para deixar bem claro a mensagem. E em relação à preservação de fertilidade e, eventualmente, uma inseminação artificial, uma fertilização, desculpa, é interessante citar a possibilidade do diagnóstico pré-implantacional. Então, a partir do momento que essa mulher tem o diagnóstico da síndrome, do ponto de vista molecular, é totalmente factível, do ponto de vista técnico e do ponto de vista ético e legal, aqui no Brasil, que sejam selecionados embriões sem a síndrome. Então, isso aí eu acho que também é uma discussão bem interessante e que deve ser passado para a paciente. E aí ela pode escolher um embrião que não tem essa predisposição de câncer. E voltando a dizer, como a Carol também colocou, a penetrância para câncer de ovário nessas mulheres, tá, ela é em torno aí de 40% para BRCA1 e 20% para BRCA2. E aí a mulher que tem já essa mutação, que tem o diagnóstico molecular na família, no caso nela, ela pode selecionar um embrião que não nasça com essa predisposição. E eu acho que isso é um ponto bem interessante que deve ser conversado no cenário do aconselhamento familiar para essas mulheres. Então, eu acho que tem que ficar de mensagem em relação a isso. É que, além do que Carol colocou, do teste ser também um preditor de resposta, um preditor prognóstico, mas é importantíssimo a identificação dessas mulheres para que a gente possa fazer o aconselhamento genético. A gente está falando de uma síndrome com predisposição hereditária e um padrão de herança autossômico dominante, então 50% de chance de ser transmitido. Então é importantíssimo a identificação, inclusive dos membros não afetados, que não tiveram câncer, para que a gente possa propor também a cirurgia redutora de risco, reduzindo o risco aí para câncer de ovário e com uma indicação muito bem estabelecida pela literatura. Quando a gente vai falar de salpingoforia bilateral, não existe discussão, a discussão é em relação à idade. Para BRCA1 entre 35 e 40, para BRCA2 entre 40 e 45. Em relação à mastectomia, que é outro ponto, saiu um estudo bem interessante mostrando agora a evidência em termos de ganho de sobrevida para BRCA1 mutado, em mulheres sem diagnóstico de câncer de mama, e a mastectomia redutora de risco bilateral para a BRCA1 mostrou benefício em sobrevida, foi o primeiro estudo, é um estudo holandês recente, então para a mastectomia também. Então o impacto que isso pode trazer na vida da mulher, a gente está falando da identificação de um grupo de alto risco e uma prevenção primária com diminuição de incidência de câncer de mama e ovário nesse subgrupo populacional de altíssimo risco. Então, mais uma vez, eu acho que a identificação dessas mulheres é de fundamental importância, e trazendo também o que foi falado por Natália, essas mulheres que não tiveram histórico pessoal de câncer de mama, ao ser submetida a salpingoforia bilateral, elas não têm absolutamente contraindicação nenhuma à terapia hormonal. Então, a gente consegue minimizar esse risco cardiovascular e de osteoporose a partir do momento que a gente vai causar uma menopausa iatrogênica precoce, que traz todos os males que a Natália muito bem colocou. Bom, é basicamente isso, Alex. Se tu deixar, tu sabe que eu fico falando aqui a noite todinha, né? Mais uma vez, parabéns para todos, e eu passo o microfone ao Erraio, voltou. Eu me preocupei com isso, Vandé. Eu vi que ela tinha conseguido conectar novamente aí. Eu disse, eita, Vandé não vai deixar ela falar mais. Eu acho que ela saiu para não ver o que eu tinha para falar. Mas foi ótimo o que o André falou, né? Isso realmente seria interessante fazer o diagnóstico pré-implantacional. Nem sempre essas pacientes que fazem investigação, né, do BRCA, elas já têm um parceiro, então muitas vezes é realizado o congelamento do ócito ainda. Então, se ela já tiver o parceiro, pode fazer o congelamento do embrião, e desse embrião realmente fazer o estudo pré-implantacional. Deixa eu ver mais. Foi que o André deixou de falar. Quando ele começa, ninguém para. Você deu azar. Acho que quando caiu, perdeu a conexão. Eu acho que foi ele que desligou. Foi ele que desligou. Foi ele. Foi exatamente ele que fez isso. Tá. Mas é importante lembrar as pacientes, né? Pacientes com tumores de células germinativas, né? Que você tentar deixar um restinho de ovário aí para essas pacientes. Sempre lembrar, é tudo uma tentativa, não significa que ela vá já estar no futuro, mas puxando também o gancho de Natália, é melhorar a qualidade de vida daquela paciente.
Tem Joana aí que faz o diagnóstico, né? Então, quanto mais rápido o diagnóstico, tem o cirurgião que vai lá, opera. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Cirurgias minimamente invasivas, né? Tentando conservar alguma coisa. Aí chega lá, a oncologista, a doutora Caroline, vai tratar, chama a Natália, dependendo da idade da paciente. A paciente entrou em insuficiência ovariana, chama a Natália, né, uma ginecologista com acompanhamento endocrinológico para melhorar a qualidade de vida da paciente. A paciente tem um desejo de gestar, antes de se submeter a qualquer tratamento, será que dá tempo de realmente fazer uma consulta rápida para falar sobre, né, as chances dela de uma possível gestação ou não? Enfim, tem que estar tudo muito amarradinho e saber das possibilidades, informar o paciente, né, que a partir do momento que ela recebe o diagnóstico de câncer do ovário, ela não vai tirar os ovários, o útero e pronto, acabou, se é só quimioterapia, acabou a vida dela. Não, ela ainda pode ter, né, uma qualidade de vida depois disso. Então, assim, é todo mundo junto, realmente, né, para fazer o diagnóstico precoce, o tratamento melhor, melhorar a qualidade de vida da paciente, e se ela desejar gestar, quem sabe, né? Ótimo, e como você bem lembrou, né, felizmente as pacientes mais jovens, a gente acaba realmente tendo aí uma chance de ter o diagnóstico de tumores germinativos, em que a gente acaba fazendo, mesmo em fases mais avançadas, em estádios mais avançados, um tratamento mais conservador. Então, realmente legal. Carol Patu, e aí, deixa eu para você a pergunta mais difícil, viu? Poxa. Eu estava rabiscando tanto aqui. Ainda bem que a Andresa está por aí para te ajudar, viu? Vamos lá. Andresa, eu vou querer também que você faça o mesmo comentário, que eu vou fazer talvez uma pergunta. É difícil. A gente tem crescido aí o arsenal, aí como eu já falei, você também apresentou, acho que os inibidores de PARP foram aí o principal salto terapêutico que a gente teve nas últimas 3 décadas, acho que desde a década de 90, talvez. Eu não sou tão velho assim, mas acredito que sim. Mas aí eu te pergunto, diante de todas as possibilidades que a gente tem hoje, as linhas de tratamento, para aquele paciente que acabou de ter uma citorredução, qual seria a sequência de tratamento ideal para você? Seja para o BRCA mutado e para o não BRCA mutado. E aí eu depois gostaria que a Andressa fizesse um comentário sobre a extensão da utilização dos inibidores de PARP para as pacientes que a gente não tem o status mutacional ou que tem e sabe que é negativo. O que é que ela acha de utilizar o inibidor de PARP nessa população aí? Thales, essa é a pergunta mais difícil mesmo, é bem complicada. Mas, assim, o meu racional, primeiro, realmente, a mutação, né? Se as pacientes foram multadas, eu tendo a oferecer olaparib, baseado no solo 1, e eu acho que a gente teve uma comparação indireta agora no SGO do Paola, né, com o solo 1, e a gente viu que naquelas pacientes multadas, o ganho não foi tão significativo. Então, acho que nessas pacientes multadas, eu tenderia a oferecer o olaparib por 2 anos. Nas pacientes com déficit de recombinação homóloga... Desculpa, Carol, você se refere o ganho não foi tão grande a somar o BEV com o olaparib, não é isso? Exatamente. Okay. Comparando o braço das pacientes multadas no solo 1 e as mutadas, né, com mutação do BRCA no Paola 1, que é o olaparib com bevacizumab, não foi tão significativo, tá? Então, acho que nas pacientes mutadas, eu tenderia a fazer olaparib por 2 anos. Agora, nas pacientes com déficit de recombinação homóloga, eu tenderia a fazer o Paola. Eu acho que eu faria o olaparib com o bevacizumab. Tá. Se tivesse um alto volume de doença, citorredução incompleta, eu acho que eu faria o niraparib, que teve benefício também, na verdade, o prima, né, do niraparib teve benefício em mutadas, em déficit de recombinação homóloga e o wild type. Eles não estratificaram pelo BRCA, né? Incluiu todo mundo. Todo mundo. O prima e o velha, né? 30% e 70% no outro. Quem teve mais ganho foi as mutadas. Depois o déficit de recombinação homóloga, depois o wild type. Então, esse seria o racional. E naquelas pacientes que você não tem o déficit de recombinação homóloga,
eu tenderia, se a paciente fizesse uma ressecção completa, baixo volume de doença, eu tenderia a seguir. E naquelas pacientes com alto volume de doença, ressecção incompleta, que é selvagem, wild type, eu tenderia a oferecer o Avast, de manutenção, bevacizumab, baseado no GOG 218. Então, acho que seria esse racional. E se a paciente recidivar após PARP de primeira linha, BRCA positivo, você vai fazer o quê? Eita, pergunta difícil, mais uma pergunta difícil. Recidivar e... A gente ainda não tem, eu acho, né, estudos de recidiva, eu acho, Thales. Eu acho que aí é meio complicado essa pergunta. Sensível à platina? Para facilitar. Expor a platina e ver o que é que acontece. Exatamente. Eu acho que realmente a gente não tem dado grande para isso, mas a impressão é que se é sensível à platina e recidivou fora do uso do IPARP, eu tenderia a reexpor sim, a tentar reexpor. Eu acho que no solo 2... A gente teve uma análise pós-ROC, né? Análise pós-ROC agora na ESMO, não foi? Que avaliou exatamente isso, né? Que as pacientes que progrediram com olaparib e fizeram platina foram pior, né? Eu acho, né? Essas pacientes parece que adquiriram uma resistência, mas foi uma análise não planejada, né? Então, fica difícil essa resposta. Com relação à quimioterapia, foi isso mesmo. Eles fizeram uma análise exploratória das pacientes do solo 2, dos pacientes do solo 2, né, tratadas no solo 2 no momento da progressão. A maioria recebeu quimioterapia e quando se avalia a sobrevida dessas pacientes, comparando tratadas com olaparib versus tratadas com placebo, a sobrevida das tratadas com placebo foi melhor, inclusive mesmo recebendo platina, mesmo quando tratadas com platina, a sobrevida do placebo era melhor do que a das que tinham recebido olaparib no início. Então fica aquele questionamento, se o olaparib levou uma resistência à platina, talvez, mas eu acho que com relação à manutenção com olaparib, se no tratamento da recidiva a paciente persiste sensível à platina e ela não progrediu em vigência do olaparib, eu pensaria em reexpor. Eu acho que no solo 2 tinha um pequeno percentual de pacientes que tinham recebido olaparib antes. Não tenho só certeza desse dado, mas a análise, se não progrediu em vigência... Foi não planejada, né? Que não dá para tirar conclusão. É uma análise exploratória. A gente sabe que na recidiva a sensibilidade à platina é um preditor de resposta, né? Independente do status mutacional. Obviamente, quem tem maior benefício com o inibidor de PARP é quem é mutada, mas a gente tem estudos na recidiva utilizando a sensibilidade à platina como preditor. A gente tem o estudo 19, que mostrou benefício em sobrevida com olaparib de manutenção na recidiva independente de mutação. A gente tem o Ariel, o Nova, mostrando benefício com os outros drogas, né? Com o Nova com o niraparib e o Ariel, acho que com o rucaparib, né? Outros inibidores de PARP que a gente não tem no país, mostrando benefício independente do status mutacional, tendo a sensibilidade à platina como um preditor de resposta. Então, eu acho que dá para reexpor, sim. Os mecanismos de resistência parece que são um tanto similares, né? Há uma certa resistência cruzada entre essas drogas, né? Até alguns autores consideram os inibidores de PARP uma espécie de platina, né? Mas eu acho que vocês estão esquecendo uma coisa, né? O Vandré fica sempre dizendo que pode meter high-pack aí nesse meio, que talvez possa até ressensibilizar a platina, mas é algo que ele ainda vai tentar provar, né, André? Mas, André, eu acho que você fugiu da outra pergunta, né? Sobre fazer inibidor de PARP no não mutado. A gente poderia pensar em expandir isso aí para metade dos casos, com mecanismo de reparo homólogo, mas é um exame que a gente não tem na prática. E aí, muito o pessoal tem falado em fazer para todo mundo. Então, Thales, o que a gente tem até agora aprovado para utilização no Brasil é o olaparib isolado e para olaparib de manutenção só BRCA mutado. Para alteração em outros genes de recombinação homóloga, o estudo que avaliou foi o PAOLA, com olaparib com beva. A gente ainda não tem regulamentação para utilizar.
e uma análise de subgrupo pré-planejada desse mesmo estudo, né, mostrou que em pacientes sem alteração na via de recombinação homóloga não há benefício, né, não mostrou benefício. Então, o que eu fico pensando é que se a paciente é não mutada e a gente não tem como testar a alteração na via de recombinação homóloga, por hora, eu não consideraria oferecer para todo mundo. Eu acho que tem a toxicidade financeira que a gente tem que pensar no custo disso aí e entender também que a utilização das duas drogas combinadas não é isento de toxicidades. Olaparib com beva, 19% de hipertensão grau 3. Então, fico achando que para as não mutadas, e sem possibilidade de avaliar a via de recombinação homóloga pelo teste do Miríade, que é o que é validado, mas que tem um custo alto, e até a logística para fazer isso aqui no país ainda não está muito bem tranquila. Se tem doença residual, faria só bevacizumab isolado, eu não ofereceria o olaparib na primeira linha. O PRIMA mostrou benefício com niraparib para paciente com doença residual independente do status mutacional, mas por hora a gente não tem niraparib disponível, então vamos vendo como é que a coisa fica e como é que esse algoritmo se organiza melhor com follow-up mais longo do estudo, né? Também. Era para ficar mais fácil, mas foi mais difícil, né, Andresa? Tá. Ficou mais difícil, mas a gente tem mais opção, né? Então, o oncologista gosta disso mesmo, de desafio, de muito estudo para começar a separar o joio do trigo. E foi ótimo, uma coisa que eu queria comentar, foi ótimo chamar a intervenção de Vandré, aí chamá-lo, então, o pessoal da onco é extremamente importante nesse manejo, sabe? A gente não é possível a gente tratar câncer de ovário sem ter a parceria do pessoal da oncogenética. Eu acho que não tem sentido o oncologista estar pedindo o teste, mesmo da mutação germinativa. Às vezes a gente fica querendo pedir para adiantar as coisas, mas não é só um teste, não é só um pedido, tem todo um aconselhamento por trás disso, então é muito importante essa parceria, né? A gente tem que entender as consequências de um resultado de um teste positivo. O oncologista, às vezes, a gente fica pensando mais no tratamento, mas tem todo um por trás disso, né? Então, é extremamente importante a participação do geneticista aí, nesse momento. Andresa e Davi e Flor concordaram em tudo aqui com você, viu? Eles são iguais, então, eu esqueci de desligar o microfone, estava aqui, mamãe está terminando, minha filha estava aqui atrás também. É isso aí. Desliguei a câmera. É o efeito colateral aí do online. Bem, pessoal, eu acho que a gente acabou conseguindo abordar aí muita coisa, já são 8h30, mais ou menos o tempo que a gente acaba levando nessas discussões. Eu gostaria finalmente de agradecer mais uma vez a todos, e é um prazer trabalhar com todos aí de perto nos diversos serviços que a gente tem atuado. Enfim, obrigado. Se alguém tiver algum comentário final, ou quiser fazer alguma pontuação aí mais específica. Não? Então tá, vamos trabalhar aí para que nossos pacientes com câncer de ovário... Cortou um pouco, Thales. Um pouquinho. Só... Foi o próprio que caiu. Acabou o tempo dele. Boa noite, pessoal. Foi ótimo, parabéns. Tá ótimo, pessoal. Ótimo. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, pessoal. Foi massa. Agradecer o convite, o bate-papo foi ótimo. Tchau, beijo. Tchau, filha. Pessoal que a gente não vê faz tempo. Rayane, Natália, tem um tempão que não vejo. Rayane, eu vou fazer propaganda, fetóloga dos meus filhos aí, ó. Propaganda. Obrigada. Quando essas pacientes engravidarem, mandem para mim. As minhas não engravidam muito, não, Raia. Quem sabe, né? Quem sabe? Depois da aula de hoje, você sabe, né? Tá bem atento à preservação, né, da fertilidade das pacientes oncológicas. Por favor, dê uma tentativa, dê uma chance para essas pacientes. Ei, deixa eu aproveitar o time aqui e fazer uma pergunta para a Natália. Ela está aí ainda? Estou aqui. Diga aí. Ô, Natália, só uma dúvidazinha, uma dúvida particular, assim, uma coisa. Apesar da TH, digamos que o contexto por trás, né, não só a questão da TH, esteja todo organizado, a gente sabe que tem muita diminuição de libido dessas pacientes, perda de libido, etc.
não só dessas pacientes, é uma queixa que está ficando cada vez mais comum. O que tu tem feito assim em relação a isso? Tanto para essas pacientes com câncer ou sem história? Manda apagar o WhatsApp, é o primeiro passo. Não, o WhatsApp de quem? Olha A só. paciente. O WhatsApp de quem? Presta atenção. A libido da mulher ela é muito multifatorial, né? Diferente da libido do homem, que depende quase que exclusivamente da testosterona. Né? A mulher tem 50% do androgênio secretado pela adrenal, 50% pela gônada. Então, a cirurgia, né, retirada da gônada responde por uma perda de androgênio, mas é uma perda muito pequena, que já é baixo o nível. Então, a libido da mulher ela é 99% como a mulher está. A questão do relacionamento. Não adianta a gente repor testosterona. Muitas vezes a gente vai tenta repor, né, faz teste terapêutico e não vai responder. É aquela mulher que vive em casa sem libido, no dia que vai viajar, a testosterona não subiu. De repente, naquela viagem, naquele momento fora de casa, aquele libido ela recupera. Então, eu acho que em questão de libido, a gente tem que trabalhar muito mais como está essa mulher, como está o relacionamento, a autoimagem, paciente que tem diagnóstico ginecológico, tem o estigma de culpa, né? Muitas pacientes vêm com essa experiência, eu não sou mais mulher. Então, isso tudo tem que ser muito trabalhado antes de pensar em repor o androgênio. A gente tem descrição de literatura, assim, de reposição de androgênio. Essa reposição, atualmente, as pacientes na menopausa, seja natural, seja cirúrgica, ou secundária química, enfim. E essa reposição é por pouco tempo, tá? A gente repõe até 6 meses, um ano. Naquelas que respondem, caso das terapêuticas, se responderem, a gente faz esse período. No Brasil, a gente não tem nenhuma formulação disponível para venda. É diferente dos Estados Unidos, existem formulações, aqui a gente não tem. Manda manipular mesmo. Manipulação de hormônio é complicado, a dose é muito baixa. Então, muitas vezes, a gente prescreve não é exatamente o que vem, a substância. Mas no Brasil, só isso que a gente tem. Então, é ter que manipular mesmo e é mais um teste terapêutico. Isso aqui, beleza. Tem que pegar esse passo aí para a gineco, né, Thales? Era uma boa. Eu vou até aproveitar, já que falou em BRCA, tem um caso que eu tive que ficou bem, assim, fiquei triste pela paciente, é uma paciente mutada a BRCA, que não passou com oncogeneticista, então ela foi só indicada a cirurgia, a gonadectomia, só tem uma bilateral. E essa paciente ficou com medo por conta da menopausa, de tudo que ela ia passar, e adiou a cirurgia. E quando ela adiou a cirurgia, finalmente operou, não tinha nenhuma imagem dos exames que ela fez, ressonância e ultrassom, mas o isto já veio neoplasia lateral. Então, talvez se essa paciente tivesse sido informada antes da possibilidade de fazer terapia hormonal, de que não ia ter que entrar na menopausa obrigatoriamente, talvez a história dela tivesse sido bem diferente, né? Ela teve diagnóstico de RCA, antes de ter a neoplasia, foi indicada a cirurgia com medo das consequências da cirurgia e acabou com câncer de ovário. Então, fica aí a dica. Beleza, gente? Perfeito, pessoal. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.